Olá, jovens, mais uma vez voltamos aqui para a nossa aulinha de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre as funções oxigenadas. Eu separei algumas para nós começarmos. Nós vamos falar hoje de álcool, aldeído e cetona. Talvez essa aula fique um pouco grande, tá? Então me perdoem desde já. Vamos lá. Funções oxigenadas que nós temos: álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, enol e os derivados de ácido carboxílico, tá? Entra aí, por exemplo, o éster, sal de ácido carboxílico, o anidrido de ácido, o haleto de ácido, tá? São funções que estão dentro desses derivados de ácido carboxílico. Nós teremos uma aula só para eles depois. Vamos começar então brincando primeiro com o álcool. O álcool, quando nós falamos, você já vem na cabeça o etanol, que é o álcool etílico, tá? Algumas características dele costumam cair muito no vestibular, tá? Ele é totalmente miscível, ele é solúvel em água, tá? E é inflamável. Você precisa guardar essa informação, que ele é solúvel em água. O vestibular pressupõe que vocês saibam disso, tá? Muitas vezes eles colocam lá: água e álcool etílico formam um tipo de mistura, como ele é solúvel, mistura homogênea, tá bom? Vamos lá. Exemplos aqui do nosso dia a dia que nós encontramos o álcool. Tá? Esse álcool 96 não é mais vendido, tá bom? Esse aqui antigamente, quando eu era pequeno, tá? Nós tínhamos esse álcool para ser vendido nos supermercados. Mas devido a muitos acidentes, tá? Eles decidiram mudar a porcentagem de álcool, caiu então menos de 50%. Agora o álcool que eles têm lá, né, ele não é mais inflamável porque tem uma quantidade maior de água. Então, mais alguns detalhezinhos. A cerveja, tá, possui etanol em torno de 4 a 5%. Tá? A pinga tem de 40 a 45%. O álcool gel, que agora está comum o uso, tá? Em torno de 70%. E aqui uma bebida que a gente dificilmente consome. Essa garrafinha aí custa uma fortuna, tá bom? Blue Label, tá? Tem em torno de 50%. Aproveitando um gancho, pessoal, existe uma chance muito grande, tá, do vestibular esse ano pedir cálculo de soluções. E é interessante saber que esse 70 graus Gay-Lussac é diferente de 70 graus INPM. Tá? Então, em outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho sobre essa forma de concentração. E vai uma dica do prof para vocês, ó. Ingerir álcool de estômago vazio faz com que a sua absorção pelo organismo seja 6 vezes maior. Tá? Eu não sou muito fã de álcool, mas se você for ingerir um pouco, tá, tente evitar ingerir de estômago vazio. Vamos lá, nós temos um outro álcool, o metanol, tá? Já foi utilizado como solvente, tentou ser aplicado aqui no Brasil, tá, há algumas décadas atrás, como uma outra forma de combustível para ter nos postos de gasolina. Porém, devido à sua toxicidade, tá, não foi aceito muito bem. O metanol, ele também é um álcool, ele causa cegueira, tá? Um detalhezinho dele. Outro detalhe é que a chama deste metanol ela é invisível. Vários filmes mostram isso, tá? Um álcool ele pega fogo e a chama é invisível. Curiosidade também. Foi usado como combustível na Fórmula Indy, tá? Em aeromodelos, por exemplo. Esse etilenoglicol é aquele fluido que a gente coloca nos radiadores, tá? E teve um acidente também, não sei se vocês lembram daquela cerveja. Então, desculpa, pessoal. Então, outra coisa importante, falar desse etilenglicol, ele é usado como um fluido para os radiadores, tá?
para melhorar o desempenho, e uma substância derivada dele causou aquela contaminação naquela cerveja Belo Horizontina, que causou várias mortes, tá? No final e no começo do ano. É uma substância derivada dele. No caso seria o dietileno glicol, tá? Outro álcool também que aparece no dia a dia, além do etanol, do metanol, do etano 1,2 diol, tá? É a glicerina, que é o propano 1,2,3 triol. A glicerina aparece em sabonetes, tá? E, por incrível que pareça, também aparece na indústria alimentícia. Muitas vezes, quando a gente come um produto que ele tem aquela sensação de estar úmido, tá? É a glicerina. Por exemplo, na massa do panetone, a gente coloca um pouco de glicerina. Na formulação daquele sonho de valsa, aquele recheinho que parece estar meio molhado sempre por dentro, também tem uma porcentagem de glicerina. Então, ó, pra vocês saberem, é considerado álcool todo composto que tiver uma hidroxila, tá? O OH, nós também conhecemos como oxidrila, ligado a um carbono saturado e não aromático, tá? Existem 3 sistemas de nomenclatura: o oficial, o usual e a nomenclatura de Kolbe, sendo que esta última é menos utilizada. Então, isso daqui, ó, é um carbono saturado, tá? O OH é hidroxila ou oxidrila, como você preferir. Essas substâncias, esses pedaços de moléculas que eu coloquei embaixo, não são álcoois. Por quê? No primeiro, nós temos um OH ligado a um carbono insaturado, tá? No segundo caso, nós temos um OH ligado a um carbono também insaturado e um OH ligado a um anel aromático. Então, esses 3 não obedecem o critério acima mencionado, tá? Que é OH ligado a carbono saturado. Quando isso acontecer, é álcool. Quando isso não acontecer, tá? É outra função. Nesse caso é um enol, nesse caso é um fenol. Nomenclatura oficial dos álcoois. É o prefixo, igual a gente viu lá nos hidrocarbonetos. O infixo, igual nós vimos lá nos hidrocarbonetos. Só que dessa vez o sufixo muda. O sufixo agora é ol, ao invés de o. Então, quando era um hidrocarboneto, terminava em o. Agora que é um álcool, termina em ol. Pega aí um post-it e anota. Nomenclatura: prefixo mais infixo mais a terminação ol. A partir de 3 carbonos, deve-se numerar a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo OH. Citar a posição do grupo OH antes do termo ol. Então, eu tenho que mostrar onde está esse OH e depois eu encerro a nomenclatura com o termo ol. Guardou esse recadinho? Então, vamos fazer alguns exercícios para aquecer. Indique na molécula a função álcool. Nós temos várias funções aí. Nós, por enquanto, aprendemos o hidrocarboneto e um álcool. E aqui, onde está a função álcool? É exatamente nesse ponto, onde eu tenho um OH ligado a um carbono saturado. Aqui em cima tem um OH também, mas não está ligado a um carbono saturado, está ligado a um anel aromático. Por isso aqui em cima não é álcool. Vamos lá? Dê o nome dos álcoois abaixo. Tá? Vamos usar então aquela regrinha que a gente anotou lá atrás. 2 carbonos, prefixo et. Só tem ligação simples entre os carbonos, infixo an. E tem um OH ligado a um carbono saturado, então a terminação é ol. Nós temos então o etanol. Vamos lá. Lembrem, se eu tenho mais 3 ou mais carbonos, eu preciso indicar a posição do OH. Está no carbono 1, então é o prop, porque tem 3, o an, só tem ligação simples, e no carbono 1 eu tenho o OH, a hidroxila, portanto 1 ol, propano 1 ol. Vamos lá. Presta atenção nessa molécula. Ela também tem 3 carbonos, por isso que é prop.
né? Porém, o OH está no carbono 2, está no carbono do meio, então fica propan 2-ol. Vamos para o próximo. Exercícios agora para fixar. Vamos aumentar um pouco o nível. Guarda esse recadinho aí do post-it e vamos lá. 5-metil-hexan-2-ol. Então a ideia, pessoal, é a partir deste nome você desenhar a molécula. Vamos ver se a gente consegue. X significa 6 carbonos. Perfeito. Então você desenha 6 carbonos. Tá? No carbono 5 você coloca um metil. E no carbono 2 a hidroxila. Então vamos lá. Ó. Coloquei carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O X está aqui. No carbono 2 eu tenho um OH. Subiu o OH. E no carbono 5, um metil. Perfeito? Espero que vocês tenham conseguido fazer essa estrutura. Vamos lá. Agora eu dei a estrutura e eu queria que vocês dessem o nome. Então pausa o vídeo aí e tentem dar um nome para essa estrutura. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. No carbono 4 tem um metil. Tá? A cadeia principal tem 7 carbonos, portanto é hept. No carbono 5 eu começo minha dupla, portanto é en. E no carbono 2 eu tenho um álcool, o OH. Então ficou 4-metil, hept 5, en 2-ol. Espero que vocês tenham conseguido. Se não conseguiram, volte lá, tente de novo. Vamos treinar até dar certo. Aqui são exercícios para a gente fixar. Vamos lá. Esse aqui é simplesinho. Etanol, et 2 carbonos, sua ligação simples, e o ol, que é o OH. Começamos a dificultar um pouco. Ó. Nomenclatura antiga. Tá? Eu coloquei aqui de propósito, porque alguns exercícios de algum simulado que vocês foram fazer na internet, algum exercício de apostila, seja mais antigo, pode parecer nomenclatura assim. O que muda? Antigamente colocava-se a posição, tá, do álcool lá no início. Então fica 2-pentanol. Hoje nós colocamos a indicação da hidroxila antes do ol. Então hoje é pentan 2-ol. Tá? Antigamente 2-pentanol, hoje pentan 2-ol. Vamos lá. Próxima moléculazinha. Nós temos 5 carbonos e no carbono 3 nós temos o OH, portanto, pentan 3-ol. Agora, vocês lembram? Nós temos que pegar a cadeia principal, deve conter a função e a insaturação. Então começa 1, 2, 3, 4. Ok? Nós vamos ter que subir para conter a insaturação na cadeia principal. Então, no carbono 3, 1, 2, 3, eu tenho um metil. A cadeia principal tem 4, 1, 2, 3, 4. Tá? No carbono 3, eu tenho a dupla. E no carbono 1, eu tenho o álcool, o OH. Bom, por isso, 1-ol. 3-metil, but, 3 em 1-ol. Vamos lá para o próximo. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? No carbono 2, nós temos um OH. No carbono 3, nós temos a dupla. Então, fica assim. Pent, porque tem 5. No carbono 3, nós temos a dupla. E no carbono 2, nós temos o álcool. Pentan, pent 3 em 2-ol. Vamos aqui. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então, no carbono 2, eu tenho um OH. No carbono 4, eu tenho um metil.
Vamos dar um nome então. 4-metil pent. No carbono 4 a dupla, por isso o en, e no carbono 2 o OH, por isso 2-ol. Cadeia fechada. Tá? Lembre que a gente tem que colocar o termo ciclo na frente. Então, ciclobutanol. Ciclopentanol. Preciso começar a numerar então da função, ok? 1, 2, 3. Então, minha dupla ligação começa no carbono 3. Ciclo X3 em 1-ol. Tá bom? Um detalhezinho, se você quiser juntar, tá, termo ciclo com termo X, você pode retirar o H. Perfeito? Vamos fazer um pouquinho mais rápido então agora, ó. E uma observação nova. Dessa vez, o que eu fiz? Eu incluí 2 hidroxilas na mesma molécula. A gente vê como que fica. Quando acontece isso, eu uso o termo di, se eu tiver 2 hidroxilas, tri ou tetra. São poucos exercícios que trabalham com mais do que 4, tá? Mas se aparecer, tá? Eu conheço um exercício onde aparecem 6 hidroxilas. Então fica exol no final, porque são 6, por isso é ex, e o ol, porque são 6 hidroxilas. Mas é difícil. Comum, 1, né, que a gente já viu, 2 e 3. Mais que isso, é difícil aparecer. Vamos treinar então? Aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então vamos lá. No carbono 2 eu tenho metil, a cadeia principal tem 4, por isso que é but. Sua ligação simples é 1. E no 2 eu tenho uma hidroxila, portanto 2-ol. Vamos lá para o próximo. Eu tenho aqui, ó. Eu vou encarar então esse daqui como... Então é isso, ó. Vou encarar então aqui como o meu radical fenil, tá bom? Minha cadeia principal só tem 1, portanto, fenilmetanol. Vamos para essa outra molécula. Carbono 1, 2, 3, 4. Então eu sei que eu tenho 4, portanto é but, tá? Eu comecei pela cadeia principal porque eu não tenho um radical. Então, but, porque tem 4. No carbono 3 é onde começa a minha dupla, tá? But 3 em. No carbono 1 e no carbono 2 eu tenho uma hidroxila. Então, 1,2 diol. But 3 em 1,2 diol. Vamos lá para a próxima. Eu tenho uma cadeia fechada, é um ciclo, tá? E tem um radical etil no carbono 3. Então é 3-etil ciclohexanol. Como eu falei para vocês, quiserem juntar a cadeia principal com o termo ciclo, você retira o H. Tá bom? É o que acontece nos exercícios hoje, tá? Essa molécula ficou mais fácil, né? 2 carbonos, et, só ligação simples, an, e no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho o OH. Então, seria etano 1,2 diol. Tá? Lembrando que esse ozinho aqui, ele não tem nenhum sentido químico, é só para melhorar a pronúncia. E aqui, coloco os radicais. No carbono 4 eu tenho etil, no carbono 6 eu tenho metil, de novo metil, portanto dimetil. Cadeia principal tem 8, por isso que é oct. Sua ligação simples é an. E no carbono 2 eu tenho um ol. 4 etil, 6,6 dimetil, octan, 2-ol. Se você seguir os passos, né, não vai errar. É só seguir os passos. Então, você vai lá, tem a cadeia, acha a cadeia principal, marca ela, numera ela, indica os radicais. E agora o que acrescentou de novo nessa aula sobre álcool? Além dos radicais, você também tem que indicar a posição da hidroxila. Tá?
Então, o que há de novo nessa aula para a aula passada? Apenas a posição da hidroxila que deve ser adicionada. Agora, a nomenclatura usual de álcoois. Tá? A nomenclatura usual dos álcoois, que é válida somente para álcoois saturados, é composta de regras bem simples, mas para dominá-la é necessário saber bem a nomenclatura de radicais. Veja como exemplo. Tá? Antes do nome, colocar a palavra álcool. Identificar o radical orgânico preso à hidroxila, utilizando o prefixo de numeração e o sufixo ico. Vamos lá? 2 carbonos, tá? Então fica álcool, et, e a terminação ílico. Álcool etílico. Então o etanol virou álcool etílico. Bom, ali ó, aquela estrutura em verde aqui, tá? Percebo que agora não é mais o fenil, eu tenho um carbono a mais. Ele se transforma no benzil, portanto fica álcool benzílico. Tá? Aqui eu tenho o radical terc-butil, então fica álcool terc-butílico. Ok? São exemplos de nomenclaturas usuais. A nomenclatura de Kolbe, tá? Dificilmente vai cair isso no vestibular, mas se cair, você, um aluno com as melhores cabeças, tá? Nós temos aqui a estrutura do carbonil. Tá? Vamos lá, carbonil. Essa estrutura é o carbonil. E o carbonil, tá, é utilizado na nomenclatura. Vamos lá. Aqui eu tenho metil ligado ao carbonil. Então fica dimetil carbonil. Aqui eu tenho o carbonil ligado ao fenil. Então fica fenil carbonil. Aqui eu tenho o etil, o metil e o propil. E o carbonil, portanto, ordem alfabética, etil, metil, propil, carbonil. Essa é a nomenclatura de Kolbe. A parte mais difícil já foi, que era a nomenclatura, tá bom? Agora vai ficar mais fácil, onde nós só precisamos classificar os carbonos. Eu posso classificar os carbonos, tá? Eu posso classificar os álcoois de acordo com a posição dos carbonos, tá? A hidroxila nos carbonos. Vamos ver se ficou claro, porque aqui o gordinho falou errado uma vez. Então, eu vou identificar, tá, a posição das hidroxilas nos carbonos. Por exemplo, essa hidroxila está no carbono primário. Portanto, isso é um álcool primário. Essa hidroxila está no carbono secundário. Por isso que é um álcool secundário. Essa hidroxila está no carbono terciário. Por isso que é um álcool terciário. Então é a classificação dos carbonos segundo a posição das hidroxilas. Se a hidroxila estiver no carbono primário, álcool primário. Se a hidroxila estiver no carbono secundário, álcool secundário. Se a hidroxila estiver no carbono terciário, álcool terciário. Eu posso classificar os álcoois também quanto ao número de OHs. Se eu tiver apenas um OH, tá, é um monoálcool. Se tiver 2 OHs, é um diálcool. Se eu tiver 3 OHs, é um triálcool. Mais que isso, eu posso chamar de poliálcool. Então, vou dar como encerrado a função álcool. Nós vamos para a função aldeído. Os aldeídos são substâncias que apresentam o grupo carbonila em sua estrutura. São produzidos pela oxidação de álcoois secundários. Essa é a estrutura de um aldeído. Então, se eu tiver dupla OH na extremidade da cadeia, eu tenho um aldeído. Como que o vestibular pode dificultar a nossa vida? Ao invés de colocar C dupla OH, ele pode colocar simplesmente CHO. Tá? Então, essa daqui é a forma condensada dessa estrutura. Lembrando que isso aqui, o R simboliza um radical qualquer e o AR, tá? O anel aromático. Então, o grupo funcional, aldoxila. Onde que nós encontramos o aldeído? Tá?
Lembra daquele líquido onde nós usamos para conservar aqueles bichinhos, tá, nas aulas de biologia, tá, dos laboratórios? O formol. O formol é conhecido também como formaldeído. Tá? Olha só. O formal, então, é um aldeído. Na verdade, é o aldeído mais simples que nós temos. Tá? Vamos lá. Nomenclatura oficial dos aldeídos. Prefixo, infixo, sufixo. Igualzinho nós fizemos para os álcoois, só que dessa vez, tá, eu não preciso indicar a posição do aldeído, tá, daquela dupla O, porque se é aldeído, sempre vai estar na extremidade. Então, uma forma até mais fácil de dar nome do que o próprio álcool, porque eu só preciso indicar, tá, a terminação AL. Não preciso colocar a posição, porque sempre vai estar na extremidade. Então, resumindo, a nomenclatura para os aldeídos, segundo a IUPAC, obedece a seguinte regra: prefixo, infixo e a terminação AL. Um carbono, met. Não tem como ter ligação dupla com outro carbono, portanto, AN. E é um aldeído, porque tem dupla O na ponta, AL, metanal. 1, 2, 3, 4. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. 4 carbonos é but, sua ligação simples no carbono é AN, e a terminação é AL, porque é um aldeído. Agora aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tem um radical. Eu tenho metil no carbono 2, tem outro metil no carbono 2, por isso 2,2. Dimetil butanal. Viu que legal? Não precisa indicar a posição do aldeído, porque ele sempre vai estar na extremidade. Nomenclatura. Existe uma nomenclatura usual para alguns aldeídos. Ela tem função histórica e é dada a partir dos ácidos carboxílicos de estrutura similar. Tá? Eu marquei só esses dois, são os mais importantes. O metanal, tá, é conhecido também como aldeído fórmico ou formaldeído. Nós simplificamos e chamamos simplesmente de formol. O etanal é conhecido também como aldeído acético ou acetaldeído. Esses dois, tá? Mais especial o metanal, que é o formaldeído, simplesmente formol, é o que costuma aparecer no vestibular. E é sua obrigação saber que o formol é o metanal. Perfeito? Vamos dar nome então, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3 carbonos, prop, sua ligação simples, o AN, e a terminação de aldeído, porque tem a dupla O, H na ponta, AL, propanal. Esse daqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 5 eu tenho o radical etil. Então fica 5-etil, oct, an e a terminação al. Então 5-etil octanal. Essa outra molécula aqui, ó, é o benzaldeído. Queria que vocês guardassem também. No vestibular ele pede essa estrutura normalmente com o nome de benzaldeído. Se você quiser comprar essa substância na internet, tá? Você vai achar como benzaldeído. Eu não aconselho vocês a comprar porque ela é tóxica, assim como os outros aldeídos também. Os principais aldeídos, como eu falei para vocês, o metanal, tá, é o principal aldeído. Serve então para preservar, tá, os bichinhos. O acetaldeído, tá, ele é um subproduto, tá, do nosso organismo quando metaboliza o etanol. E é essa substância, então, que causa a sensação de ressaca. Então já vimos o álcool, já vimos o aldeído, vamos para cetona para acabar a aula. Tá, cetona. São compostos que possuem oxigênio ligado a uma cadeia carbônica. Possui o grupo carbonila, só que dessa vez, diferente dos aldeídos, tá? Ela fica no meio, tá? Ou seja, não fica nas extremidades. A dupla O fica no meio da cadeia. O principal representante da cetona é a acetona, que é a propanona. Tá? É utilizado como solvente. Nomenclatura oficial das cetonas: prefixo, infixo e o sufixo dessa vez é ona. E dessa vez você precisa então numerar.
Se sua cetona tem 5 ou mais carbonos, você precisa indicar a posição dessa dupla O. Tá? Esse é o detalhe, só preciso escrever a posição, tá, da dupla O se eu tiver 5 ou mais carbonos. Com 3 ou 4 não é necessário indicar a posição. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Só tem ligação simples, an. E a terminação de cetona, que é ona. Como que eu sei que é uma cetona? Eu tenho C dupla O, tá? E não está na extremidade, está no meio da cadeia. Isso é característico, então, de cetona. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu falei para vocês, eu só preciso numerar a posição da dupla O se eu tiver 5 ou mais. Nesse caso eu tenho 5, preciso numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, no carbono 2 eu preciso colocar que tem uma cetona, portanto, ona. Seguir as mesmas regras. 5 carbonos, pent, só ligação simples, an. E no carbono 2 eu tenho uma cetona, portanto, ona. Pentan 2-ona. Vamos para o próximo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que indicar a posição no radical metil. Então eu sei. No carbono 2, metil. E aí a cadeia principal e a posição. Vamos lá? 2-metil, pentan 3-ona. Agora, a título de curiosidade, tá bom? Em determinadas circunstâncias, o indivíduo pode eliminar a cetona no ar que respira, tá? Que ele respira. Que adquirirá odor característico meio adocicado. Tá? Eu não usaria esse termo, mas é o que está escrito na literatura. Trata-se do hálito cetônico. Há 3 circunstâncias em que isso ocorre. Tá? Muito tempo em jejum. Se sua dieta alimentar contém muita gordura e poucos açúcares, a gente chama isso de dieta, tá, de Atkins, ou dieta do carboidrato, onde você deixa de ingerir carboidrato. E se sofre de diabetes mellitus. Há alguns, só título de curiosidade, pessoal, se você tem mais de 2 ou 3 sintomas desses, é melhor procurar um médico, porque pode ser que você tenha diabetes. Cansaço excessivo, maior frequência para urinar, perda de peso, dificuldade na cicatrização, tá? Fome, visão turva, formigamento, muita sede, etc. Agora a gente vai colocar o nome. Nós temos aqui algumas moléculas e eu queria que vocês me ajudassem. Primeiro, é um aldeído ou uma cetona? O dupla O está na extremidade, então é um aldeído. 2 carbonos et, sua ligação simples an, e a terminação de aldeído é al. Então, etanal. Aqui é uma cetona, portanto, tem a terminação ona. Pent, porque tem 5. No carbono 2, eu tenho a dupla O. Então, pentan 2-ona. Aqui, ó, 5 carbonos, pent, só que no carbono 3 eu tenho acetona, então pentan 3-ona. Vamos lá? Eu tenho radical, então fica 3-metil, but 3-enal, eu sei que é um aldeído, por isso a terminação aldeído, porque tem dupla OH na extremidade. 4-metil pentanal, viu que legal? Não preciso indicar a posição do aldeído, porque sempre está na extremidade. Opa, esse duplo O não está na extremidade, então não é aldeído, é uma cetona. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, 4-metil, pent, 4-en, 2-ona. Olha que legal, é uma molécula, tá, cíclica e é uma cetona, dupla O, no meio da cadeia. Ciclobutanona, ciclopentanona. E agora, ó, carbono 1, 2, 3. Opa, no carbono 3 eu tenho uma dupla. Então, ciclo X3 em ona. Ou você pode juntar
e fica ciclo X 3 em ona. Tá? Você pode juntar e retirar o H. Exercício então para a gente terminar. Só faltam os exercícios e a gente acaba, prometo, pessoal. O mentol é uma substância que ocorre em várias espécies de hortelã e é utilizado em balas, doces e produtos higiênicos. Observe a estrutura do mentol e assinale a alternativa correta. Vamos lá? Essa estrutura aqui, ó, é o radical isopropil. Alternativa correta, alternativa C. Analise a estrutura do xilitol, representada a seguir. E depois a gente tem que assinar a alternativa correta. Então vamos lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Perfeito? Então, 5 carbonos. Eu tenho OH em cada um dos carbonos. Então fica pentano, pente, porque tem 5, an só tem ligação simples. E aí, no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5, eu tenho o OH, por isso pentol. Melhor alternativa, alternativa D. Vamos lá. O etileno estradiol é um estrogênio derivado do estradiol. É um contraceptivo e um dos medicamentos mais usados no mundo, sendo o primeiro estrogênio sintético ativo por via oral. De acordo com a forma estrutural do etilenoestradiol, ilustrado anteriormente, é correto afirmar que, como tem o OH, não é o hidrocarboneto, tem dois grupos funcionais álcoois, não. Só tem um, o outro é fenol aqui, álcool aqui, fenol, então não pode ser. Tem cadeia carbônica mista, insaturada, heterogênea? Não tem cadeia heterogênea, então não pode ser essa. Tem 6 carbonos terciários e 1 quaternário? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terciários e 1 quaternário. Melhor alternativa, alternativa D. Pessoal, encerramos nossa aulinha hoje. Desculpe, ela passou um pouquinho do tempo, mas eu já tinha avisado que ia demorar. E o mais estranho é que eu ainda não terminei esse módulo, tá bom? Então, se vocês quiserem esperar um pouquinho para fazer os exercícios, tá? Seria legal. Então, semana que vem a gente termina esse módulo e faz os exercícios desse módulo, dessa apostilinha, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, pessoal. Valeu, tchau, tchau.